No episódio anterior, eu falei sobre a depressão em mim. E o objetivo dessa minha fala é de compartilhar mesmo, de socializar com as pessoas a minha experiência que pode impactar alguém, inclusive você ou alguém que você conhece. E eu fiz essa trajetória, iniciei essa trajetória na realidade, eu estou nela ainda. Eu iniciei essa trajetória muito menina, 20 e poucos anos, eu precisava entender o que é que se passava dentro de mim. E no último episódio eu disse que não aceitar a vida como ela é, como as coisas acontecem, foi e é ainda o meu grande martírio. Hoje, em uma infinita menor escala. Não é como era antes, mas ainda acontece. E é um orai e vigiai e mandai se lascai o tempo inteiro. Porque senão eu me perco de mim. Então, no último episódio, se você não escutou, escuta. Porque o meu objetivo com ele foi de dizer, olha, depressão é uma doença, não é frescura. Depressão é algo que precisa ser cuidado e olhado. Depressão tem muitos gatilhos. Depressão tem ciência que estuda e que pode nos ajudar a sair dela, a curar-se dela. Hoje tem muitos médicos, terapeutas falando disso. Tem de tudo, né, gente? No mundo roda de tudo. Só que roda de tudo porque tem de tudo. E cada um tem a sua porta. Cada um acha aquilo que se encaixa melhor para si. Eu sou muito criteriosa com as coisas. Eu tenho a necessidade de entender muito bem as coisas. Então, a depressão precisava passar para mim e por mim num nível de compreensão alto. Né? Eu não podia ficar só faz assim, porque é bom. Mas por que é bom? Mas por que tem que fazer assim? Onde eu chego se eu fizer assim? Né? Enfim, são perguntas que me motivam, sempre me motivaram e acredito que sempre vão me motivar. E que bom que é assim. E quando eu fiz aquele achado, né, que eu descobri que eu tinha 2 grandes problemas. Eu tinha um desânimo absurdo, eu não queria mais viver daquele jeito, e nem de jeito nenhum, percebe? Por quê? Porque todas as coisas que aconteciam em volta de mim era o que me machucava de verdade. Eu não entendia por que as coisas eram como eram, e por que as pessoas eram malvadas, e por que as pessoas eram mentirosas, por que as pessoas rejeitavam umas às outras e tudo mais. E maltratavam, né? Maltratam até hoje. E assim, isso me tirava a paz, isso me tirava o desejo de viver. E eu, quando me deparei com isso, com você, Vanessa, não aceita a vida como ela é, eu fiz, opa, pera lá, eu não aceito a vida como ela é. Tá, então como ela é? Né? Aonde ela se passa? Quem define como ela é? Quem que escolheu isso? Quem que produz isso? Para onde isso vai? Da onde isso sai? Esta era a grande pergunta que eu fazia. Tá, a vida é como ela é, mas quem define como ela é? E aí eu entrei numa outra seara, num outro departamento da minha vida, que foi a minha relação com Deus. Eu já gravei falando sobre isso em um dos podcasts para trás, eu acho que no da temporada 1, onde tem o título Vamos falar de Deus, acho que é isso. Eu demorei muito para fazer uma relação consciente com Deus. E agora que eu entendi como ela funciona, e só agora eu estou conseguindo organizar isso. Percebe? Eu tinha 20 anos, 21 anos, eu estou com 44. Então, dos 4 últimos anos para cá, que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido, a ponto de eu entender coisas que eu já me perguntava por décadas. E
Percebe? Olha a relação que eu vou fazer para você. Eu não conseguia aceitar a vida como ela é, certo? Era essa a minha grande dificuldade, a aceitação. Essa era a minha dificuldade maior, a aceitação. Não aceito. As coisas que são do jeito que são, eu não aceito. Mas eu também não sabia o que colocar no lugar. Porque este é o grande segredo. Você pode não querer isso ou aquilo, mas o que você põe no lugar? Você rejeita por rejeitar, mas o que você quer? E eu não sabia o que eu queria. Eu só não queria aquilo, mas eu não sabia o que eu queria. E nas minhas andanças, nas minhas perguntas eu não aceito a vida como ela é. Quem faz essa vida? Eu tive que me dar conta de que existia uma força que organizava este mundo, da onde saía tudo, né? O princípio de todas as coisas. A religião me ensinou. Então, na minha religião, tem uma pergunta lá: o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Isto é Deus. Então, quer dizer que tudo vem de Deus. Então, esta vida que eu não aceito é produzida por Deus. Portanto, a minha relação com Ele não tem como ser boa. Vai vendo onde eu estava. Eu não conseguia ter uma relação com Deus, com este poder que cria tudo, que orquestra tudo, que deixa tudo onde está. E quando eu me dei conta disso, de que eu não tinha uma relação boa com Deus, porque eu não aceitava a vida como ela é. Quem cria essa vida como ela é? Ou quem criou a causa primeira de todas as coisas e concede o livre-arbítrio para que, diante das leis que já existem, diante de tudo que já é criado, as coisas possam se rearranjar a ponto de produzir o crescimento material, moral, espiritual, humano e assim por diante. Quem é esse? Por que ele deixa as pessoas sofrerem? Por que ele já não diz o que é para fazer? Por que ele não deixa claro o que é para fazer? O bichinho foi lá e matou o amiguinho? Tira o bichinho daqui. Tira aquele que matou o amiguinho daqui. Ele não merece estar aqui. Então, quer dizer que Deus permite o mal? Quer dizer que Deus cultiva o mal? Quer dizer, então, isso tudo, gente, passava na minha cabeça dia e noite, a ponto de me tirar a paz de comer, a paz de viver, a paz de me relacionar com as pessoas. Era uma coisa muito louca, muito louca, muito louca. Então, o que eu tive que aprender? A primeira coisa que eu tive que aprender: eu precisava estabelecer uma relação com esse Deus. Eu precisava conhecer esse Deus, como eu acredito, como eu o concebo, né? E cada um concebe Deus segundo as suas ferramentas internas e externas e aquilo que escolhe para si. Deus você pode chamar do que você quiser, de vida, de cosmo, de Alá, do que você quiser, de amiguinho, isso pouco importa, isso é irrelevante. É irrelevante. O que é relevante? Relevante é eu entender que eu tenho uma relação direta. Eu saí de algum lugar, eu fui criado por alguém, por algo. Alguém não, alguém é muito, é pouco demais. Não é muito, é pouco demais. Eu fui criado por uma inteligência suprema que orquestra todas as coisas. Essa inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Ela criou leis. Essas leis regem o universo, que é a gravidade, a natureza em si, né? O oxigênio, a água, blá, 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 blá. Ela foi criando leis que faz com que tudo funcione. Ok. As leis da física, os planetas, o alinhamento dos planetas, o oxigênio, a falta de onde não tem oxigênio, onde tem porque tem, onde tem água porque tem água, para onde vai a água, o ciclo da água, tudo isso não foi criado pelo homem.
foi criado por uma energia muito maior. Eu precisava entender que eu tinha saído desta energia, né? E que eu era imagem e semelhança desse Deus. Porque até então eu entendia tudo isso. Lembra que a minha religião ensinava sobre Jesus? E eu nunca duvidei de Jesus. Jesus, para mim, foi aquele que eu escolhi como mestre espiritual. É a minha escolha, é por onde eu caminho. Ele, para mim, é inspiração, modelo, é isso. E ele dizia, vós sois deuses. Isto, racionalmente, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu estava, de verdade, desconsiderando aquilo que é da minha natureza, que é a necessidade de entender um pouco mais as coisas na sua profundidade. A superficialidade das coisas ou das pessoas me incomoda. Sempre me incomodou. Eu gosto de conhecer as coisas na mais profundidade que eu puder conhecer. E isso teria que começar por mim. Até mesmo hoje, 20 anos depois, eu vejo que eu sou o laboratório de mim mesma. Se eu tenho essa necessidade de entender as coisas um pouco mais na sua profundidade, eu não podia começar por outro ser que não fosse eu mesma. Eu precisava entender como eu mesma funcionava, para que eu pudesse dar conta de mim, porque na realidade todos os outros que me cercam funcionam mais ou menos da mesma forma, só que com as suas vivências que são únicas, com as suas interpretações que são únicas. Isto é inegociável, é inquestionável isso. E eu precisava então criar uma relação consciente com Deus. Isso eu também descobri nos idos de 2008. E eu não sei quem foi que me apresentou este livro, mas alguém me apresentou esse livro e eu devorei esse livro. E eu vou compartilhar ele com vocês. Este livro se chama Conversando com Deus, um diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. Tem 3 livros, tá? Eu tô no livro 1, eu tenho os 3. Livro 1, livro 2 e livro 3. O autor é Neale Donald Walsch. Esse livro tem o filme dele também, Conversando com Deus. Esse livro, gente, quando eu comecei a conceber Deus como eu tinha que conceber de fato, de tirar da parte da religiosidade, de eu tirar da parte da religiosidade e colocar para o sentimento. Quem é Deus para mim? Quem é? Eu comecei a buscar isso e quando a gente está pronto, o mestre vem, né? E aí eu fui apresentada, eu não sei se alguém, eu não me lembro, se alguém me apresentou este livro ou se nas minhas andanças pelas livrarias, porque eu sou dessas, nas minhas andanças pelas livrarias, o título deve ter me chamado a atenção e eu devo ter comprado o primeiro e depois voltei lá e comprei os outros 2. E foi o que aconteceu. E aí, eu vou pegar um trecho desse livro e eu vou ler aqui para compartilhar. Este livro, eu não vou dar muitos spoilers dele, ele é uma conversa deste autor com Deus. Este autor, numa vida muito desgracenta, ele começou a questionar a vida e quem era esta vida. Por que ele vivia de uma forma tão desgraçada como ele vivia? E ele teve uma experiência e ele descreve essa experiência nos livros que depois viraram os livros, se tornaram um filme. Então, eu tô lá na página 121, no capítulo 7, e eu vou ler um trecho para você, que é uma conversa entre Deus e o autor. O autor, começa com o autor, tá? A vida é tão assustadora e tão confusa. Eu gostaria que as verdades pudessem ser mais claras. A resposta de Deus: não há nada de assustador na vida, se você não se preocupar com os resultados. O Senhor quer dizer, se eu não desejar coisa alguma? É isso mesmo. Escolha, mas não deseje. Isso é fácil para as pessoas que não têm ninguém dependendo delas. E quando se tem mulher e filhos?
O caminho do chefe de família sempre foi muito difícil, talvez o mais difícil. Como você diz, é fácil não desejar coisa alguma quando você é só. É natural, quando há outras pessoas que ama, desejar apenas o melhor para elas. É duro quando você não pode dar-lhes tudo o que deseja, uma casa bonita, roupas decentes e comida suficiente. Eu me sinto como se lutasse há 20 anos apenas para equilibrar o orçamento, e ainda assim nada possuo. Você quer dizer em termos materiais? Quero dizer em termos apenas das coisas muito simples, básicas, que um homem gostaria de proporcionar à sua esposa e aos seus filhos. Eu entendo. Você considera seu dever proporcionar-lhes essas dádivas. Imagino que esse é o seu objetivo na vida. Eu não sei se colocaria isso dessa forma. Esse não é o meu objetivo na vida, mas seria bom se pudesse ser pelo menos um subproduto dele. Bem, então vamos retroceder. Qual você pensa que é o seu objetivo na vida? Essa é uma boa pergunta. Tive muitas respostas diferentes para ela ao longo dos anos. Qual é a sua resposta agora? É como se eu tivesse duas respostas para essa pergunta. A resposta que eu gostaria de ter e a que estou tendo. Qual a que gostaria de ter? Eu gostaria que o objetivo da minha vida fosse a evolução da minha alma. Expressar e experimentar a parte de mim que aprecio mais. A que me faz ter compaixão, paciência e sabedoria. Dar e ajudar, perdoar e amar. Parece que você andou lendo este livro. Sim, é um belo livro, em um nível esotérico, mas estou tentando descobrir como pôr em prática os seus ensinamentos. A resposta para a sua pergunta, que eu considero a real em minha vida, é que o seu objetivo é a sobrevivência diária. Ah, e você acha que um fato exclui o outro? Bem, acha que o esotérico exclui a sobrevivência? A verdade é que eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver. Tenho sobrevivido todos esses anos e observo que ainda estou aqui, mas gostaria que a luta pela sobrevivência terminasse. Vejo que apenas me arranjar no dia a dia ainda é uma luta. Eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver. Gostaria de prosperar. E o que você diria que é prosperar? Ter o suficiente para não me preocupar a respeito de onde virá o meu próximo centavo. Não ter de me estressar apenas para pagar o aluguel ou a conta de telefone. Quero dizer, odeio ser tão materialista, mas estamos falando de vida real aqui, não de vida espiritual maravilhosa e romântica que o Senhor descreve em todos estes teu livro. Estou percebendo um pouco de raiva aqui. Não é tanta raiva, é mais frustração. Eu me dedico ao plano espiritual há mais de 20 anos e veja onde isso me levou. Estou à beira da falência. Agora acabei de perder o meu emprego e parece que o fluxo de caixa parou novamente. Estou ficando cansado da luta. Tenho 49 anos e gostaria de um pouco de segurança na vida para poder dedicar mais tempo aos assuntos de Deus, à evolução da alma, etc. É aí que o meu coração está. Mas não é onde a minha vida me permite ir. Bem, você disse algo muito importante e acho que falou em nome de muitas pessoas quando partilhou essa experiência. Vou responder a sua verdade uma frase de cada vez para que possamos encontrar facilmente a resposta e analisá-la. Você não se dedica ao plano espiritual há 20 anos. Mal chegou perto deste plano. A propósito, isso não é uma crítica, mas apenas uma constatação da verdade. Eu reconheço que durante 2 décadas você o contemplou. Entreteve-se com ele, experimentou-o de vez em quando, mas só notei o mais verdadeiro compromisso com o plano espiritual recentemente. Vamos deixar claro que dedicar-se ao plano espiritual significa dedicar toda a sua mente, todo o seu corpo e toda a sua alma ao processo de criar-se à imagem e semelhança de Deus. Esse é o processo de realização pessoal sobre o qual os místicos orientais têm escrito. É o processo de salvação ao qual grande parte da teologia ocidental tem se dedicado.
Esse é um ato de consciência suprema praticado dia a dia, hora a hora, momento a momento. É uma nova escolha a cada instante, uma criação contínua, consciente, com um objetivo. É usar os meios de criação que já discutimos com consciência e intenção sublime. Isso é, dedicar-se ao plano espiritual. Agora, há quanto tempo você se dedica a esse plano? Ainda nem comecei a me dedicar. Não vá de um extremo a outro e não seja tão duro consigo próprio. Você tem se dedicado a esse processo de fato mais do que imagina, mas não o faz há 20 anos ou algo perto disso. Contudo, a verdade é que o tempo aí não importa. Você está se dedicando ao plano espiritual agora? Isso é tudo que importa. Vamos continuar com a sua frase. Você pede que eu veja aonde isso o levou e se descreve como a beira da falência. Eu olho para você e vejo uma realidade muito diferente. Vejo uma pessoa que está à beira da riqueza. Você acha que foi recompensado com o esquecimento e eu o vejo recompensado com o nirvana. Mas é claro que muita coisa depende do que você considera como sua recompensa e do objetivo que pretende atingir com o seu trabalho. Se o objetivo da vida é obter o que se chama de segurança, eu entendo por que você acha que está à beira da falência. Contudo, até mesmo essa avaliação é discutível, porque a minha recompensa atrai para você todas as coisas boas, inclusive a experiência de se sentir mais seguro no plano material. Minha recompensa, o pagamento que você recebe quando trabalha para mim, fornece muito mais do que o conforto espiritual. Você também pode ter conforto material. No entanto, a parte irônica de tudo isso é que, quando você experimenta o tipo de conforto espiritual que o meu pagamento proporciona, a última coisa com que você se preocupará é o conforto material. Você não se preocupará mais nem menos com o conforto material dos membros da sua família, porque quando atingir um nível de consciência de Deus, compreenderá que não é responsável por nenhuma outra alma humana e que, embora seja louvável desejar que todas as almas vivam confortavelmente, cada uma delas deve escolher, está escolhendo o seu próprio destino neste momento. É claro que não é um ato nobre maltratar ou destruir deliberadamente outra pessoa. É igualmente inadequado ignorar as necessidades daquele que tornou dependentes de você. Seu trabalho é torná-los independentes. Ensinar-lhes o mais rapidamente e o melhor possível como passarem sem você. Porque você não é uma bênção para eles enquanto é necessário para a sua sobrevivência, mas os abençoa verdadeiramente apenas no momento em que percebem que é desnecessário. Do mesmo modo, o melhor momento para Deus é aquele em que você percebe que não precisa de um Deus. Eu sei. Isso é o oposto de tudo que já lhe ensinaram. Contudo, seus mestres lhe falaram sobre um Deus rancoroso e ciumento, que precisa se sentir necessário. E esse não é de modo algum um Deus, mas um substituto neurótico para o que seria uma divindade. O verdadeiro mestre não é aquele que tem mais discípulos, mas aquele que forma mais mestres. O verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas aquele que forma mais líderes. O verdadeiro rei não é aquele que tem mais súditos, mas aquele que confere dignidade real a mais pessoas. O verdadeiro professor não é aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que o transmite a mais alunos. E o verdadeiro Deus não é aquele que tem mais servos, mas aquele que serve mais, tornando assim deuses todas as outras pessoas. Porque o objetivo e a glória de Deus é que os seus servos não sejam mais servos, que todos saibam que ele não é inatingível, mas inevitável. Gostaria que você pudesse compreender isso, que a felicidade do seu destino é inevitável. Você não pode deixar de ser salvo. Não existe inferno a não ser o que provém do desconhecimento desse fato. Então agora, como pai, marido e ente querido, tente não tomar o seu amor como uma cola que gruda, mas como mais um imã que a princípio atrai, depois vira ao contrário e repele. Para aqueles que são atraídos, não comecem a achar que precisam grudar em você para sobreviver.
Nada poderia estar mais longe da verdade. Nada poderia ser mais prejudicial para eles. Deixe o seu amor impulsionar os seus entes queridos para o mundo e para a experiência completa de quem eles são. Dessa forma, você realmente os amará. O caminho do chefe de família é um grande desafio. Há muitas distrações, muitas preocupações terrenas. O místico não se preocupa com nada disso. Alguém leva o pão, a água e a humilde esteira onde se deitará. Assim, ele pode dedicar todo o seu tempo à oração, à meditação e à contemplação do divino. Como é fácil ver o divino nessas circunstâncias. Mas dê ao homem uma esposa e filhos. Veja o divino de um bebê que precisa que lhe troquem as fraldas às 3 horas da manhã, em uma conta que tem que ser paga no primeiro dia do mês. Reconheça a mão de Deus na doença que tira a vida de uma esposa, no emprego que é perdido, na febre de uma criança, no sofrimento de um pai. Agora estamos falando de santidade. Eu entendo a sua fadiga. Sei que está cansado da luta, mas eu lhe digo que quando me seguir, a luta terminará. Viva no espaço do seu Deus e todos os eventos se tornarão bênçãos. Como eu posso viver no espaço do meu Deus quando perdi o meu emprego, o aluguel tem que ser pago, as crianças precisam ir ao dentista e estar em meu espaço filosófico sublime parece o modo menos provável de resolver tudo isso? Não me abandone quando mais precisa de mim. Agora é a hora do seu teste mais difícil, da sua maior chance. É a chance de provar tudo que está escrito aqui. Quando eu digo não me abandone, parece aquele Deus carente, neurótico sobre quem conversamos, mas não sou. Você pode me abandonar se quiser, eu não me importo. E esse fato não mudará verdade alguma entre nós. Apenas digo isso em resposta às suas perguntas. É quando a vida fica difícil que você frequentemente se esquece de quem é e dos meios que eu lhe dei para criar a vida que desejaria. Agora é mais do que nunca a hora de ir para o espaço do seu Deus. Em primeiro lugar, isso lhe proporcionará grande paz de espírito, e da mente em paz surgem grandes ideias que poderiam ser soluções para os seus maiores problemas, para os maiores problemas que você imagina ter. Em segundo, é no seu espaço de Deus que você se realiza. E esse é o objetivo, o único objetivo da sua alma. Quando você estiver no espaço do seu Deus, saberá e compreenderá que tudo o que está experimentando agora é transitório. Eu lhe digo que o céu e a terra se extinguirão, mas você não se extinguirá. Essa perspectiva da eternidade o ajuda a ver as coisas com bastante lucidez. Você pode definir essas condições e circunstâncias atuais como realmente são, temporais e transitórias. Pode então usá-las como meios, porque é isso que são, meios temporais e transitórios na criação da experiência atual. Quem você pensa que é? Em relação à experiência de perder o emprego, quem pensa que é? E talvez mais apropriadamente, quem pensa que eu sou? Imagino que esse é um problema difícil demais para eu resolver? Saia dessa enrascada, é um milagre demais grande para eu realizar? Eu entendo que ache que é grande demais para você realizar, até mesmo com todos os meios que eu lhe dei, mas realmente acha que é grande demais para mim? Eu sei intelectualmente que nada é impossível para Deus, mas emocionalmente acho que não tenho certeza. Não de que o Senhor pode realizá-lo, mas de que o realizará. Eu entendo. Então, isso é uma questão de fé. Sim, você não questiona a minha capacidade, apenas o meu desejo. O Senhor entende, eu ainda vivo segundo essa teologia que afirma que pode haver uma lição aqui em algum lugar para mim. Ainda não sei ao certo se devo encontrar uma solução. Talvez deva ter o problema. Talvez esse seja uma daquelas provas das quais a minha teologia vive falando. Por isso temo que o problema possa não ser resolvido, que seja um daqueles que o Senhor vai me deixar enfrentar aqui. Talvez agora seja uma boa hora para lembrar mais uma vez que como eu interajo com você, por que você acha que isso depende do meu desejo? Eu lhe digo que depende do seu. Eu lhe desejo o que você deseja. Nada mais, nada menos do que isso. Não me sento aqui e julgo um a um dos seus pedidos para decidir se devem ser atendidos. Minha lei é de causa e efeito.
não de veremos. Você pode ter tudo o que escolher, mesmo antes de pedir, eu lhe darei. Acredita nisso? Não, desculpe-me. Vi muitas orações deixarem de ser atendidas. Não se desculpe, apenas fique sempre com a verdade da sua experiência. Eu entendo, admiro e aprovo. Ótimo, porque eu não acredito que possa ter tudo o que eu pedi. Em minha vida não tem sido assim. De fato, raramente meus pedidos são atendidos. Quando isso acontece, acho que tive uma sorte danada. Essa é uma escolha de palavras interessantes. Parece que você tem uma opção. Em sua vida, pode ter uma sorte danada ou uma sorte abençoada. Eu preferia que tivesse uma sorte abençoada, mas é claro que nunca interferirei com as suas decisões. Eu lhe digo que você sempre tem aquilo que cria e está sempre criando. Eu não julgo aquilo que você cria, simplesmente lhe dou o poder de criar mais, sempre mais. Se você não gostar do que acabou de criar, escolha novamente. Meu dever como Deus é dar-lhe sempre essa oportunidade. Agora você está me dizendo que nem sempre teve o que quis, mas eu estou aqui para dizer-lhe que sempre teve o que escolheu. Sua vida é sempre um resultado de seus pensamentos em relação a ela, inclusive do seu pensamento obviamente criativo de que raramente tem o que quer. Agora você se vê como uma vítima da situação de perder o seu emprego. Contudo, a verdade é que não mais escolheu esse emprego. Parou de acordar de manhã tegozando o dia e começou a acordar com medo, parou de se sentir feliz com seu trabalho e começou a não gostar do que fazia, até mesmo começou a fantasiar que tinha outra atividade. Você acha que isso não significa nada? Não entende bem o seu poder. Eu lhe digo que a sua vida resulta das suas intenções em relação a ela. E aqui eu fecho aspas. Eu vou comentar sobre isso no próximo podcast. É isso.